Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz. O meu nome é Letícia. E hoje vamos gravar mais um vídeo, né? Estamos gravando sobre a generosidade, de novo. Só que a generosidade, os vídeos que a gente tem gravado, ela é algo que é dividido, algo que é destrinchado conforme o tempo for passando. E a generosidade que a gente vai falar hoje, como tem vários tópicos, hoje é a generosidade com o tempo. O nome já diz, quando a generosidade é quando eu me dou, né? E a generosidade com o tempo é quando eu dou o meu tempo. E assim a gente vai começando a ensinar, você que é um educador, você que é pai, você que é mãe, começar a ensinar os nossos filhos a aprender a ceder esse tempo para fazer algo útil, algo bom que vai participar do crescimento dele. Exatamente, né? E é bom já desde pequeno ensiná-los a entender o tempo que ele tem e também que o tempo é uma coisa mais preciosa, né? Que nós temos também, né? Esse não desperdiçar o tempo, né? Reconhecer o tempo que se tem e doar esse tempo a favor das suas próprias necessidades e também, principalmente falando de generosidade, né, a necessidade do outro. Então é esse reconhecimento do tempo que eu tenho e o tempo que eu tenho eu doar o outro, né, para fazer o bem ao outro, para ajudar o outro, né? Muitas vezes a gente pode se pensar, né, mas eu não tenho tempo, né, trabalho, estudo, né, as crianças aí, né, Agora na quarentena, né? É verdade, Tem muito tempo. Tem muito tempo, né? Às vezes a gente se pega, né, em situações de que tem tanto tempo, e chega no final do dia percebe que não fez nada de bom, né, nada de útil. E como que eu desperdicei o meu tempo, né? Como que eu vivi ali o tempo que eu tinha disponível, né? Então ensinar a criança desde cedo, elas fazerem aquilo que é bom, né? E ajudar o outro, né, com o tempo que se tem disponível. E não é a quantidade de tempo que eu tenho, né, mas é aquele pouco tempo que às vezes eu posso ter e me doar em qualidade esse meu tempo para o próximo também. E é bom, agora que a gente está nessa quarentena principalmente, que as crianças às vezes não têm saído de casa, não tem... O que é mais utilizado hoje em dia são os aparelhos eletrônicos, né? Inclusive, a gente está utilizando para poder gravar o vídeo para vocês. A questão é legal você pensar que esse tempo que o seu filho, seu sobrinho, o tempo que ele tem é muito precioso. Então, tem que tomar cuidado com o que ele tem gastado, né? Igual a Letícia ela falava sobre a questão do tempo. Ele é realmente algo muito precioso. E é algo que não pode ser perdido. Porque se eu perco meu tempo, já percebeu que às vezes o dia ele passa muito rápido. Então, às vezes você pisca o olho, chegou de noite e você imagina talvez o que você tenha feito. Então, se para adulto já é assim, imagina para criança, né? É uma criança que passa o tempo inteiro no videogame, o tempo inteiro em coisas que não vão fazer bem para talvez para a mente, né? Algo que ela poderia estar praticando, um tempo para estudar, um tempo para conversar com algum amigo, um tempo para conversar com os próprios pais, com os tios, né? Esse tempo que ela poderia estar gastando para poder agilizar o processo de entendimento dela, às vezes ela vai gastando com algo que não é muito bom, exemplo, jogos de celular, ou ficar dentro do quarto, é algo muito comum. Então, às vezes ela gasta isso e não adianta muito, a criança não tem esse processo de crescimento, né? Então, é bom você pensar que perguntar, né, pro seu filho ou ver como ele tem gastado esse tempo. Tá bom, ele tem um aparelho eletrônico, né? Então, ele tem ficado muito, né, mexendo no celular e é bom também fazer esse exercício com ele. Você não acha que você poderia talvez gastar um tempo como mãe, né? Passar um tempo com a família, né? E se colocar no lugar do outro, porque a generosidade, para ser bem trabalhada, ela é muito boa para se colocar no lugar da outra pessoa. Então pensa pega o seu filho aí e fala assim, aquele amiguinho seu, ele não tem ninguém para conversar,
ao invés de você ficar aí jogando, você poderia perder um pouquinho de tempo com ele, ou ganhar o tempo com ele, né? E como é que você se sentiria se ninguém te desse atenção, né? E trabalhar nesse processo de se colocar no lugar, de fazer o seu filho se colocar no lugar da pessoa que vai receber esse tempo. E quando ele vê esse processo de crescimento, ele vai ver que gastar o tempo com coisas boas, o dia dele vai, passar muito rápido, ele vai ter feito muitas coisas. Exatamente, né? E não é essa questão de gastar tempo, né? Quando a gente se doa ao outro, a gente não tá gastando o nosso tempo, mas a gente tá ganhando, né? Algo valioso demais, que é a presença da outra pessoa, né? É ali a troca de experiências que pode acontecer entre as crianças, entre os adolescentes. Então é tudo isso, né? Quando a gente se serve, quando a gente se doa, a gente não tá perdendo, né? A gente só tá ganhando, né? E encontrando realmente ali a verdadeira felicidade. Quando, não sei, com criança pequena em casa, talvez quando você pega essa criança e fala assim, vamos desenhar um pouco, pega aquele tempo que ela tem e vamos desenhar. E aquilo vai trabalhando a mente daquela criança, ela vai pegando gosto de outras coisas que talvez ela tenha um dom, ela precisa despertar esse dom dentro dela, e às vezes ela perde o tempo, né, com coisas que não são muito boas. Então, você começar trabalhando isso nela, né? Primeiro se perguntar com o que meu filho, meu sobrinho, eu não sei com quem você está tomando conta agora, se é professor, com o que eles têm gastado tempo. Beleza, eles têm gastado tempo com coisas que não são tão úteis. Então vamos começar a ver onde é que ele pode gastar tempo. Estudando mais, talvez ver as notas no colégio, não sei se está boas ou estão ruins, mas se tiver ruim, onde é que meu filho tem errado nesse sentido? E não cobrar, assim. Claro, você tem que dar a liberdade para ele escolher aquilo, mas sempre impor um pouquinho para que ele possa realmente perceber, preciso gastar o tempo aqui porque preciso desse tempo para poder passar na escola, ainda mais nesse tempo de quarentena, que é muito proveitoso também. E pensar também, né, esse pouco que eu tenho, às vezes realmente é muito pouco, mas vai ser muito e de um aumento assim, né, na vida dele, né? Essa troca realmente de experiências que pode acontecer. Então pode se questionar, né, por que eu tenho que fazer isso, não o outro, né? Mas ensinar, né, que ele realmente é um ser único. Se ele não der esse passo, os outros também não vão dar, né? Exatamente. Então tudo começa pela gente, né, pelo nosso querer. Então ensiná-los a dar esse primeiro passo de generosidade, porque depois às vezes eles não podem ver os amigos deles não fazendo aquilo que eles estão fazendo, né? Mas aquilo vai contagiando também as outras pessoas que estão ao redor. Quando uma criança, ela, às vezes o teu filho quer brincar, só que ele talvez esteja com vergonha, e só que ele dá esse incentivo, vamos lá brincar com os teus amigos. Então quando ele for, ele vai ver que aí, talvez os outros eles vêm atrás e acabam criando uma amizade. Então às vezes essa troca de experiência, igual a Letícia estava falando, seja muito bom para ele. Olá, bom, então eu sou Ana Carolina, né, Essa é a Ana Ana Luísa, vocês já têm visto a gente aí nos vídeos, e a gente vai então continuar aquilo que as nossas irmãs já estavam trabalhando sobre a generosidade com o tempo. É que não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil assim, né? Como muita gente fala por aí, né? Tempo é dinheiro, tempo é cuidado, tempo é descanso. E a gente vê que hoje em dia é bem difícil alguém querer dar o tempo. O mundo está numa correria danada, fala que não tem tempo para nada, fala que não tem tempo para fazer as coisas. Então, o doar o tempo, ele acaba se tornando uma coisa exigente. Porque diferente de R$10, que talvez eu consiga daqui a pouco, né? No outro mês eu vou ter o salário de novo, por mais que seja apertadinho, eu ainda me proponho, tempo é uma coisa que não volta. Eu não tenho como recuperar, eu não tenho como pagar para ter mais tempo. Então, a doação do tempo exige essa consciência de que eu estou doando algo que eu não tenho como retomar. Então, ela já é um bom início, um maravilhoso início para aquele que deseja se doar completamente. Porque eu já dou algo que eu não tenho como retomar, algo que eu não tenho como pegar de volta. Então, essa educação do tempo, ela precisa também ir sendo tratada com os alunos e sendo tratada com os filhos assim, né? Eu estou doando algo que eu não vou ter depois, né? Se eu dou agora o meu tempo para lavar louça, não tem como exigir aquele tempo de descanso. Passou, né? Eu não tenho como, eu estou realmente doando, né?
E por isso, da mesma maneira, quando eu dou o tempo, ele acaba sendo mais valorizado. Muitas pessoas, né, eu dei alguma coisa, beleza, agora se eu dou o tempo para alguém, a pessoa fala, puxa, aquela pessoa tirou o tempo dela para estar comigo, o tempo de descanso, o tempo que ela poderia estar fazendo suas próprias coisas para estar comigo. Então é algo muito também mais valorizado por aqueles que recebem. A pessoa tem a consciência de que se você gastou ali um tempo com ela, é porque de fato ela é importante. Então isso traz uma consciência muito grande. E aí traz a importância, por exemplo, do grande exemplo que é os pais se dedicarem aos filhos, né? Terem tempo com os filhos, os pais poderem estar ali presentes, ou até mesmo os professores, né, que ficam depois da hora com os alunos, né? Isso é muito valorizado, porque o aluno fala, caramba, tá gastando um tempo que não precisava estar gastando, não está sendo pago para aquilo, né? Ou então meu pai e minha mãe podiam estar descansando, mas eles estão aqui comigo. A presença mesmo, né, que poderia estar no celular, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui comigo. Esse tempo ele nunca é desperdiçado, ele é sempre mega valorizado. Por isso a presença dos pais, a presença dos professores traz para a criança uma segurança muito grande de que ela é amada. Traz para o adolescente uma segurança muito grande de que, poxa, se alguém está gastando tempo comigo, significa que eu valho pelo menos um pouquinho a pena, né? Porque alguém está se dedicando a mim, alguém está doando o seu tempo. Então isso é bastante interessante, né? E até mesmo para ensinar essa virtude da generosidade, é preciso que a gente faça uma dinâmica, né? É bem interessante para a criança, para o adolescente, que eles possam aprender na prática. E aí tem uma dinâmica muito interessante que é a lista dos 5 desejos. Você pode pedir o seu filho para ele listar 5 desejos, dos pequenos até os maiores. Pode ser um biscoito, que ele tenha o desejo de comer, até um carro que ele queira conquistar. E aí você pode perguntar se ele seria capaz de dividir esses desejos com alguém. E se ele não for capaz de dividir esses desejos, perguntar o porquê, né? O porquê disso. Porque aí ele entende, na prática, essa virtude da generosidade. É verdade. E é até interessante isso que a Ana Lu falava, de a gente aproveitar essa própria dinâmica para também já ir incentivando aquilo que aquela criança ou aquele adolescente precisa doar de tempo para alcançar aquilo que ele quer, né? Então, bom, eu quero um carro, ótimo. Ele não pode ganhar um carro de mão beijada, né? Porque senão fica tudo muito fácil, ele não vai ter a virtude da fortaleza, que a gente já trabalhou na outra série anterior, né? É preciso que ele lute, é preciso que ele encontre. Então, para que ele alcance a generosidade com aquele carro, né, ele precisa lutar pelo tempo daquele carro. Então, bom, para eu ter um carro eu preciso trabalhar. Para eu trabalhar eu preciso estudar. Então, eu preciso me organizar no meu tempo, doar o meu tempo àquele estudo ou àquela realidade para alcançar aquilo que eu quero. Então, ali ainda não é a generosidade plena, né? Eu estou doando algo para algo que eu quero receber de volta, mas já ajuda, né? Já ajuda a começar a despertar essa noção do tempo, a começar a despertar essa noção daquilo que eu preciso gastar para ter alguma coisa boa no lugar daquilo que eu gastei. Então essa também é uma realidade, é uma verdade, né? E uma outra dinâmica assim que a gente pode até fazer em relação ao tempo é ajudar, e acho que aí principalmente aos adolescentes, né, crianças um pouquinho mais velhas ali de 10, 11, 12 para cima, ajudá-los a perceber o tempo que eles têm para eles saberem o tempo que eles podem doar. Então, por exemplo, às vezes você vai conversar com algum adolescente e fala, eu não tenho tempo para nada. Aí você pergunta, beleza, e quanto tempo você tem que você mexe no celular durante o dia? Aí vai falar, poxa, às vezes eu mexo no celular 6, 7 horas. Poxa, se você pegasse um pouco desse tempo e empregasse em ajudar em casa, já vai ajudar aquele adolescente a perceber, realmente eu tenho tempo, então eu posso doar. Então, ir fazendo com ele o cálculo mesmo, né, de quanto tempo você demora fazendo tal coisa, quanto tempo você leva dormindo. Para adolescente, dormir é a vida, né? Ele quer dormir 15, 16 horas por dia. Então, mostrar, beleza, você já dorme 15 horas por dia. E se você dormir 12, você vai ter 3 horas para doar em prol de alguém. Então,
ajudar sempre a trabalhar aquilo que ele tem, que ele não reconhece, né? Para ele, dormir 15 horas é essencial. Para ele, jogar videogame 10 horas no dia é essencial. Ele não consegue perceber que ele pode doar aquele tempo. Então, não é às vezes brigar e falar, pô, caraca, sai do celular. Não, ele não entende isso. Então, é chegar para ele e falar, olha quanto tempo você está passando na frente do celular. Olha quanto tempo você está dormindo. E se você tira uma hora para ajudar um amigo? Né? Então, propor a ele essa organização do tempo dele. E ele vai perceber que ele tem muito mais tempo do que ele acha e que ele pode doar esse tempo. Né? E aí, bom, como que a gente pode tentar perceber, né, se o filho ou se aquele aluno, se ele está conseguindo, né, doar o seu tempo, se ele está conseguindo ser generoso com o tempo? Então, você pode ir pensando em algumas perguntas, né, para você mesmo ir analisando, ou você pode até mesmo perguntar isso para os filhos e os alunos, o adolescente ali pode perguntar e ver qual vai ser a resposta dele. Então, por exemplo, quando ele doa o tempo dele, né? E você pede lá para ele lavar louça ou você pede para ele ajudar um amigo na escola, ele faz aquilo de bom grado ou ele faz aquilo reclamando, batendo pé, revoltado, né? Como é essa doação de tempo dele? Ela está sendo boa ou ela está sendo forçada só porque você pediu? Então já é um primeiro passo para você pensar, né? Analisar. E aí, né? O que eu vou trabalhar nessa vida, né? Também, né? Começa a perceber dentro dos desejos daquele adolescente o que ele pretende, né? Ele tem algum outro desejo que não seja para si, né? Então, o que você quer? Eu quero ser rico. O que você quer? Eu quero fazer uma faculdade para ganhar dinheiro. O que você quer? Eu quero ficar em casa sem fazer nada. Você já vai percebendo que são pontos a trabalhar, né? Que aquela pessoa ainda não conseguiu vencer o egoísmo para se doar ao outro, para dar o seu tempo ao outro. Então, a gente vai analisando, né? Percebe também se o teu filho ou o teu aluno, ele costuma, por conta própria, doar o tempo vago a alguém, né? Então, às vezes ele tem ali um tempo do recreio. Percebe se ele fica fazendo coisas só que agradam ou se às vezes ele vai ao encontro de algum colega ou se ele se preocupa com alguém, se ele ensina alguém depois do almoço. Vai percebendo como ele está fazendo com o tempo dele, porque às vezes você pode orientar e dar esse toque. Olha, você tem aí, né, a tarde inteira livre hoje, por que você não tenta ajudar o teu irmão a arrumar o armário dele? Então, vai sugerindo o que ele pode fazer com o tempo. E isso vai ajudar ele a perceber que ele realmente é capaz de melhorar um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho. E aí, ele percebendo isso, consequentemente, em outros momentos da vida dele, ele vai ser capaz de dar esse passo por conta própria. Então, são aí algumas dicas, né, que a gente pode deixar. E para reforçar que é muito importante levá-los a praticar essa virtude, você pode fazer um propósito com o seu filho, de dividir, por exemplo, uma tarefa sua de casa com ele, né? Porque aí você pode perceber se ele faz aquilo sem esperar nada em troca e ensinar também o valor de dedicar o tempo. É verdade? E a gente tem também, gostaria de deixar 2 indicações para você assistir, né? Você pode até assistir com os alunos, os filhos, né? Mas acho interessante para você mesmo, pai, educador, assistir. Uma delas é um vídeo que se chama 99 balões, mas ele é mais encontrado na internet em inglês, mas com legenda, né? Mas em inglês, que aí em inglês fica 99 mais balloons, né? Com O-N-S. Então, você coloca lá, é super disponível, tem no YouTube também. Então, você coloca lá, é um vídeo curtinho, mas ele fala da história de um casal que teve um filho com uma deficiência, né? Uma síndrome rara, e eles precisavam ficar virando noite para cuidar, para amamentar, levar no hospital, né? Aquela criança que tinha muito pouca chance de desenvolver, mas o tempo que eles dedicam àquilo ali, aquela criança, aquele cuidado, é maravilhoso, né? Realmente um estímulo para todos nós. E tem também um filme que ele é chamado A História de Ron Clark. A História de Ron Clark. É sobre um professor
que ele também se dedica inteiramente a uma turma muito difícil de um colégio. Então ele já trabalhava num colégio onde ele era adorado, exaltado pelo trabalho que ele fazia. Aí chega um momento que ele fala, olha, aqui eu já não tenho mais serviço, eu já não tenho mais o que fazer, porque todos os alunos são bons, todo mundo faz tudo, o pessoal me adora, eu já não tenho mais desafio. Então ele vai ao encontro de uma escola que ele sabe que tem bastante problema e tudo mais, e aí ali ele se dedica à turma dos piores alunos. E é muito interessante ver isso, a dedicação dele com o tempo dele pelos alunos, que faz os alunos modificarem o comportamento. Então é maravilhoso, fica aí a dica para vocês assistirem também como uma outra fonte de entender um pouquinho daquilo que é essa virtude da generosidade com o próprio tempo. Dear Elliot, right now you are 2 months from being born. We just found out that you have trisomy 18, also called Edwards syndrome. Doctors tell us that you won't likely make it to birth. Your mom and I are praying against that. We're praying for healing. We are praying for nothing less than a miracle. You're our first child, and the day of your birth couldn't come sooner. Dear Elliot, you were born today weighing in at 6 pounds. You are already a miracle to us. Your mom is doing well, and it looks like we'll be hanging out here at the hospital a little longer. Dear Elliot, today you turned 11 days old. We are so proud of you. Today we celebrated your 11th birthday. In fact, we do that every day at 4:59, the time you were born. Dear Elliot, we've been home for a week now, so that's why you don't see your nurses anymore. It's great to have you home. Today I think we'll pack up everything and take our first venture out for coffee. Dear Elliot, I don't know if you've noticed, but you're connected to some tubes. The doctors say we have to keep these in so you can get oxygen to breathe. You are also fed through a feeding tube. We feed you every 3 hours, and it takes an hour and a half to do it. We've loved learning how to best take care of you. We love it. Lots of people email, call, and send cards on your behalf. You're well loved. It's 11 at night right now, and my feeding shift has just begun. Mom is asleep, and the best part of my day has begun. My shift ends around 4:45 a.m. when your mom takes over. She cherishes her mornings with her boy. Today you turn 1 month old. I didn't know if I'd ever get to say that. To top off the day, 20 friends showed up at the door for a true surprise birthday party for you. They sang, brought balloons, and a birthday cake. It was beautiful chaos. At 2 a.m. this morning, your feeding tube came out. We had been warned this may happen eventually. We quickly realized we did not have a stethoscope, which was necessary to replace the tube. Since our neighbor was a nurse, I went ahead and knocked on their door at 2:30 a.m. They found their stethoscope, and your mom went to it. After much wrestling, praying, and your tears, the tube was down, and you were able to feed. Just so you know, your mom is my hero. Dear Elliot, you now weigh 7 pounds 3 ounces. You're growing, and your food has been bumped up because of your good appetite. You continue to find new ways to steal our hearts. Dear Elliot, today marks 2 months of your life. Your mom and I are so thankful we know you. We know your face, your noises. We know that bath time and massage are your favorite daily activity. You finally learned how to suck your thumb by yourself. Because of trisomy 18, you were born with clenched fists, and being able to do this is actually quite difficult. Way to go, son. Dear Elliot, we celebrate your birthday every day with a picture. Lately, we've tried to get a bit more creative. Dear Elliot, I realize you can get frustrated with your tubes and your frequent congestion. Please know that your mom and I are doing everything we can to make you comfortable. Dear Elliot, well, you tipped the scales today at 8 pounds 14 ounces. Quite an accomplishment. You also have managed to grow a pretty decent mullet. Dear Elliot, we all got to go to a reunion at the hospital. I've never seen your mom more happy. The joy she felt getting to show off her son can't be described with words. In fact, she compared it to the way a mother would feel when her son becomes president, or wins a Heisman, or develops a cure for cancer. The logic of medicine says you shouldn't be alive, but you are. You are such a fighter.
Dear Elliot, you have now passed the 3-month mark. You also got your first cordless pictures taken today. No feeding tube, oxygen, or stickers. This was no small accomplishment, but we got it done. Have I told you lately that we are so proud of you? Dear Elliot, today you went to be with Jesus. An underdeveloped lung, a heart with a hole in it, and DNA that placed faulty information into each and every cell of your body could not stop God from revealing himself through a child who never uttered a word. Not a pulpit, not a slick presentation, not a best-selling book, but a 6-pound boy with trisomy 18. God found great pleasure to take a lowly thing in the eyes of the world and show truth. At your funeral, we released 99 balloons, each balloon representing a day of your life. How beautiful it was to watch, how quickly they were gone. And so today, we celebrate. Elliot, you are well, and although we miss you more than we can express, we're only separated from you by our time left on earth. See you soon, son, Mom and Dad.